Uma coisa que quem aposta precisa entender é que se essas casas de jogos de azar online fossem para você ganhar, não seriam casas de aposta, seriam casas de caridade. E o que eu mais desejo é que quem começar a jogar esses jogos, que perca logo de cara, porque perdendo você provavelmente não vai ficar viciado. Eu sou a Kátia Lacerda, esse canal é sobre finanças, e hoje nós vamos fazer uma análise da CPI das bets. E vem comigo para você entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com o nosso país. Eu quero que vocês parem para pensar no seguinte: chega numa pessoa que está devendo, que está precisando de dinheiro, que tá com a corda no pescoço, cheia de dívida, cheia de encurralada financeiramente, e fala pra ela que jogando ali ela vai conseguir rapidinho o dinheiro que ela precisa pra comprar ou pagar algo que ela precisa. Você acha que essa pessoa vai conseguir discernir se aquilo é bom ou ruim pra ela, se alguém tá trazendo uma solução? Todo mundo chocado que eu estou viciada no jogo. E sim, no momento chegou. Por quê? Porque você feliz. A Felipe foi, começou a jogar, aí divulgou o esporte da sorte, eu falei assim, velho, vou entrar também, né? Pronto, eu nunca mais consegui sair. Mas eu aposto com cautela, tá? Os vícios em jogos são exatamente como outros vícios. Se você tem uma pessoa que é alcoólatra e você oferece uma bebida pra ela, mas fala, beba com moderação, não bebe tanto não, isso e aquilo outro, você acha que vai fazer diferença pra essa pessoa você falar todo esse texto antes? Pois é exatamente isso que os influenciadores fazem quando eles falam pras pessoas, joguem com cuidado, joguem com moderação, que você pode ganhar e você pode perder. Porém, ele mostra lá ganhando o tempo inteiro. E normalmente esses influenciadores têm uma vida muito boa, têm uma vida de luxo, e as pessoas que estão ali encurraladas com a corda no pescoço acabam sendo atraídas por esse tipo de propaganda. É como se esse influenciador, por exemplo a Virgínia mesmo, é como se ela falasse pra essa pessoa, jogue com moderação, você pode ganhar e você pode perder, mas olha eu ganhando aqui, toda hora eu ganhando aqui, E se você for perder, que use o meu cupom, porque aí eu vou ganhar. É basicamente isso que é dito nas entrelinhas. A única diferença entre a Virgínia e você é que ela já está milionária. E está jogando, está perdendo, fazendo com que ela fique cada vez mais milionária. Vocês já ouviram falar naquela frase, quando a dor do outro não te afeta, não te comove, talvez o problema esteja em você. As pessoas vão falar assim, mas a pessoa jogou porque ela quis, ela é maior de idade, ela tem um livre-arbítrio, ela pode escolher se ela quer jogar ou não. Só que, gente, para pra pensar. Você vê a Virgínia, que é nora do Leonardo, casada com o Zé Felipe. Leonardo, a gente cresceu, né? A minha geração e a geração anterior vendo ele. Tenha confiança naquilo. E aí as pessoas olham e falam, se a Virgínia também tá jogando e tá ganhando e tá dando tudo certo, por que eu não vou fazer isso? Né? As pessoas acabam tendo essa confiança, porque ela tá vendo alguém que ela acompanha todos os dias fazendo aquilo, ela acredita que aquilo é certo. E se vocês forem olhar, vou deixar alguns trechos aí da CPI, não é que é ilegal, porque realmente foi legalizado por lei, né? Apesar de ser contra aí, tantas pessoas acharem que é um absurdo, eu sou uma delas, porém, mesmo assim, aprovaram. Então, não é ilegal, porque tá aprovado por lei, porém, é imoral. E aí as pessoas podem falar, como ela mesma falou, ninguém pode apontar o dedo, todas as pessoas fazem coisas erradas, todo mundo tem o direito de fazer uma coisa que os outros não acham certo e tudo. Só que, pelo que eu percebo, nem ela, nem nenhum outro influenciador quer largar o osso. Sandra, vou ser bem sincera, o vício sempre existiu e em várias áreas, né? Enfim, meu pai, ele era viciado em bebida alcoólica, enfim. Então, acho que o vício, ele sempre existiu. Claro, vou ficar reflexivo quanto a isso. E eu espero realmente de vocês, no fim dessa CPI, que algo seja decidido e que algo seja me passado para eu fazer o que tem que fazer, porque eu estou dentro da lei, não estou fora da lei, não estou fazendo nada. E, diante de todos esses dados que eu não sabia, tá na minha mente agora, tá todo o Brasil assistindo e tal, mas eu não tenho muito o que fazer e falar pro senhor. A gente não sente empatia pelas pessoas que estão passando por isso, e o que a gente consegue perceber é que pra ela é indiferente. Ela fala o que precisa falar, o que tá previsto para não ser processada, e até as casas de apostas passam isso aos influenciadores, justamente para ninguém ser processado, para ter esse respaldo de falar, não, mas eu avisei, você não deveria ter feito, eu avisei que não era para ter feito, que era para fazer com moderação. Só que assim, eles falam necessário para não ser processado, mas realmente não há de fato uma educação para não se fazer isso. E é claro que não é obrigação só dos influenciadores. Se todos os nossos problemas fossem só os influenciadores influenciando as pessoas a jogar, realmente seria muito fácil de resolver, era só proibir. Mas a gente ainda tem também políticos, até na CPI a gente pode ver isso, que são a favor dessa aprovação e foram a favor quando foi para votação. Deles, gente, se houver
não estou contra que não. Se você regulamentar a questão da publicidade, vamos discutir e eu vou concordar. Até porque o patrocínio eu não mexe. Até porque o Postinho acabou de falar, ele não mexe no patrocínio. Porque, gente, se não houver mais patrocínio de bets sérias que pagam impostos, nós vamos promover um desemprego geral na imprensa brasileira. Mas nós, como influenciadores, qualquer um que põe a sua cara numa câmera e vai falar para outras pessoas, ela precisa entender que ela tem sim uma responsabilidade. Não só por questão de lei, mas por questão de você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Aí vem um questionamento pra você. Será que você tá escolhendo direito quem são os influenciadores que você segue? Será que se você olhar no seu Instagram, realmente, no seu Instagram ou todas as redes sociais, no YouTube, as pessoas que você segue realmente estão trazendo coisas boas pra você ou estão trazendo influências ruins? Porque tem aquela frase, nós somos as 5 pessoas que nós convivemos. Hoje em dia o mundo virtual se estende a isso também, porque as pessoas que a gente segue também faz quem nós somos. E também fala de quem nós somos. Então, será que você tá sabendo escolher ao certo quem você tá seguindo? Essa pessoa tem princípios de acordo com os seus? Uma outra questão que eu falo, é levantado aí que ela não sabia, né, alegou não saber que ela recebia uma porcentagem sobre a perda dessas pessoas, sobre tudo que as pessoas perdem jogando. E ela alega que não sabe. Porém, eu imagino, e eu já recebi propostas de jogos assim, lá no começo, quando eu fiz meu canal, já recebi essas propostas, pra vocês verem que mesmo você sendo pequeno, essas casas de apostas querem, assim, tentar de tudo com todo mundo. Eles realmente querem dominar mesmo todos os territórios, né? E muitas vezes, eu já cheguei a receber umas propostas dessas, e é óbvio que nem cheguei a cogitar, aceitar. Mas assim, uma das cláusulas que eles mais falam é exatamente essa, de você receber, conforme as pessoas vão perdendo, você recebe sim uma porcentagem. Uma outra coisa que foi muito falada nessa CPI é que realmente ela deixou muito claro que ela é milionária e que ela realmente não precisa deste dinheiro. De fato, ela já era milionária com a WePink, que é a empresa dela, muito antes de divulgar esses jogos. Então, de fato, ela não precisa. Ela faz porque ela realmente quer ganhar mais dinheiro. É isso. A senhora ficou milionária, né? A senhora disse. A senhora, mas não foi com bet, não. a senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WePink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Uhum. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode ter Ok, certeza. não, isso já me ajuda. E se a Sim. senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, ia ajudar muito. Porque a senhora não precisa do dinheiro dessas bets, ok? E tem muitas famílias, muitas pessoas que têm predisposição. Não é o teu caso, a senhora não está viciada. O vídeo em si não é pra falar da Virgínia em si, como pessoa, como influenciadora. É pra falar desta atitude em específico em relação aos jogos. Assim como tem muitos outros influenciadores que também têm o mesmo posicionamento. A gente sabe que tem um outro, eu não me lembro o nome do rapaz, se eu achar uma foto eu deixo aí, que também participou da CPI. Tem o Kyle Raymond que não reincidiu o contrato. Então ele parou de divulgar esse tipo de coisa. Se não me engano, ele divulgou 1 ano e parou. Então tem muitos outros influenciadores que a gente fala, poxa, a gente acolheu dentro da nossa casa, que vem de novelas, que vem de influência digital, de rede social que a gente seguia ou acompanhava, enfim, e que trouxeram essa postura, né? Onde a gente vê o quanto realmente é exorbitante a diferença do que a pessoa ganha antes e depois quando divulga essas apostas. Uma coisa que não dá pra gente deixar de falar também é o quanto os políticos no nosso país tem muito a ver com isso. Tem relato de pessoas que deixam de comer pra conseguir jogar porque ficam extremamente viciadas. Relato de pessoas que se suicidam, relato de pessoas que separam, destroem casamentos por causa do vício em jogo. Então, assim, realmente não é só uma brincadeira, não é só um entretenimento. Também estão vendo de proibir que tem animais e coisas fofas, né, infantilizadas nesse tipo de jogos, porque também acaba atraindo as crianças. E uma outra coisa que é muito importante, que, como eu disse, não é pra falar só dos influenciadores da Virgínia em si, porque eles têm a parcela de culpa deles sim, porque eles sabem o quanto isso é imoral e continuam fazendo, o quanto isso vai prejudicar outras vidas. A pessoa escolheu, gente, a gente tá culpando a vítima. A pessoa tá ali numa situação difícil, que a gente já sabe como é no nosso país. E ela vê um influenciador que ela confia, que ela já segue há tanto tempo, que ela já acompanha, a tia, a mãe, todo mundo, e falando que aquilo é bom, vai influenciar. É claro que a pessoa também tem o poder de decisão de falar, não vou jogar, claro que tem. Porém, os influenciadores existem pra influenciar, seja pro bem ou pro mal, né? Aí cada um vai escolher quem você vai seguir. Uma coisa importante a se falar é o quanto o governo também tá ganhando com isso. Porque se vocês forem parar pra pensar, eles precisam declarar isso pra Receita, eles precisam pagar impostos em cima disso. E não são poucos impostos os que pagam, óbvio, né? Porque deve ter gente que não paga. Porém,
Até como a senadora Soraya falou mesmo numa das partes do vídeo, que tem pessoas que deixam na plataforma exatamente para não ter que sacar e declarar imposto daquilo. Então, muitas pessoas acabam também, muitos influenciadores acabam fazendo esse tipo de trambique, e o governo ele também está ganhando com isso. E ele regularizou exatamente por isso. Porque antes as pessoas jogavam em casas de apostas fora do Brasil, e o dinheiro ia todo pra fora, e aí o governo começou a perceber que o dinheiro tava indo pra fora e era muito dinheiro, ele decidiu regularizar aqui pra ele mamar na égua também. E sendo bem sincera aqui, eu achei essa CPI uma papagaiada, desculpem os papagaios, e eu achei essa CPI assim um circo mesmo, como as pessoas estão falando. Pessoas pararam no meio pra tirar foto com ela, pessoas... Gente, então quer dizer que uma pessoa faz uma coisa que é imoral, que prejudicou vidas, que está numa CPI para ser investigado, apurado, tudo bem, tá lá como testemunha, tá lá como alguém que tá colaborando, mas ela fez algo imoral, senão não estaria ali. E as pessoas estão tirando foto, batendo palma, dando risadinha, sabe? É assim, é chocante, né, o que acontece no nosso país, assim, as pessoas realmente, os políticos não levam a sério realmente as coisas. Não estou falando que teriam que maltratar ela, algo do tipo, mas, poxa, levar com uma seriedade que o assunto pede. Né? Eu queria ver se tivesse alguém, alguma pessoa que ficou viciada através dos vídeos dela, sentado ali do lado dela, se todo mundo ia conseguir rir desse jeito, sabe? Então foram poucas pessoas que realmente levaram com seriedade, que realmente deram a importância que isso deve se ter, sabe? Um abraço pra Amanda e pra Liza. Amanda e Liza, obrigado aí pelo carinho. É nóis, valeu, gente. Quem gostou, já rezar. De fato, ela foi extremamente bem instruída. Provavelmente os advogados dela devem ter dado toda uma base do que seria perguntado, do que ela poderia responder, até onde ela poderia falar. Ela deixa claro que se for proibido, ela vai parar de divulgar, mas se não for, assim, se tá todo mundo ganhando dinheiro com isso, por que eu não posso ganhar, não é mesmo? Eu acho que mais ou menos esse é o tipo de linha de raciocínio que ela tem, pelo que eu entendi do que eu assisti. E ainda tem um detalhe também que eu até falei no vídeo anterior, que eu falei dos jogos do Tigrinho, que na época era o que tava mais em alta, né? Agora já tem um monte de outras bets, né? Mas o que eu tava falando pra vocês é sobre uma conta demo, que a senadora Soraya falou bastante aí no vídeo da CPI, das bets. Ela comentou muito, ela fez muitas perguntas em cima disso, porque normalmente, e a gente sabe que tem, porque já vazou essas informações, que existe uma conta demonstração, eles falam conta demo, que é uma conta demonstração. É uma conta que a Virginia até falou que ela recebeu um login e uma senha do lugar que ela divulga para ela jogar. Diz ela que é uma conta normal, como a de todo mundo. Porém, a senadora Soraya ficou muito em cima disso, falando, não, essa conta é uma conta demo. Conta demo é uma conta que já é programada para ganhar. Talvez ela perca um pouquinho ali, mas só para mostrar que perdeu, tipo, sei lá, R$5, mas a pessoa ganhou 100. Sabe, uma coisa que, tipo, realmente não vai fazer o usuário deixar de querer jogar. Ela também falou que vai repensar, porém, não consigo acreditar, né, quem sou eu pra acreditar ou não. Não vai fazer diferença, mas assim, eu não consigo acreditar que ela vai repensar. Como ela falou várias vezes, ela realmente é uma pessoa que, pelo que ela entendeu, tá todo mundo fazendo, tá dentro da lei, então ela não tá fazendo nada de errado na cabeça dela. Então, eu não acredito que ela vá parar, não. Eu gostaria agora, por hora, perguntar se, a partir de hoje, que a senhora está sabendo desses dados, a senhora se arrepende, de repente, de ter cometido atos que possam ter lesado pessoas pobres? Uma coisa é a senhora apostar e por pura diversão. Pura diversão. Então, a senhora, se ganhar, se perder, a senhora... Eu conheço gente que se deu ao limite, acredite, Zalci, olha, a pessoa falou assim, ó, meu limite para perder é 500 mil por mês. Então ele joga, é um hobby, é um esporte para ele. Então, acima disso, a pessoa... Mas é tão bilionário que ele se dá ao luxo. Mas eu gostaria de saber isso da senhora e o que a senhora pensa sobre o artigo 16 do Código Penal que eu mencionei anteriormente. Minha intenção nunca foi lesionar ninguém, então, com certeza, se eu souber que eu tô lesionando, eu fico chateada, claro. E o artigo que você citou, desculpa. É o 16, do arrependimento eficaz. O seu advogado aí pode ler. O que a senhora acha disso? Arrependimento posterior. Circunstância que pode levar à redução de pena. Eu estou dizendo isso porque, por esse condão pedagógico, muita gente que está nos assistindo, alguns influencers que não são como a senhora... que parecem aqui, que está agindo com responsabilidade bem orientada pela sua banca, o que eles poderiam também nos ajudar aqui? Então, o artigo 16, não estou falando para a senhora, mas vale para qualquer um que está nos assistindo. Eu acho que quem foi chamado tem que vir aqui e falar. Eu acho que quem foi chamado tem que vir aqui falar, porque vai falar a verdade. Vem aqui e fala a verdade, é isso. Ok. Por hora,
estou satisfeita. Bom, em resumo, o que eu falo pra vocês é o seguinte: se a gente não se proteger, de fato, vão surgir essas coisas, vão surgir muitas outras coisas pra fazer a gente cair em tentação, cair em vício, cair numa coisa assim que vai ser difícil de você sair e vai te empobrecer cada vez mais. Vai existir o tempo inteiro. O governo não vai vir te salvar. Os influenciadores não vão parar de fazer o que eles estão fazendo, deixar de ganhar o dinheiro deles porque eles estão com dó de você. Então, assim, nós, como seres humanos, sociedade, a gente precisa, de fato, se proteger. Como a gente se protege? Tendo educação financeira, porque o governo não tá fazendo esse papel, a gente já consegue ver isso, né, que uns são contra, outros a favor, e ninguém tá querendo fazer esse papel de dar educação financeira à sociedade. E quando não se tem educação financeira, você acredita em qualquer coisa, porque você não tem a malícia pra entender se aquilo é um golpe, se aquilo é uma furada, ou se aquilo é realmente verdadeiro. Você não tem o conhecimento, a expertise pra entender isso. Então, o que eu te falaria? Comece a estudar. Comece a estudar a educação financeira, que nesse canal tem muita coisa de educação financeira. O governo também não tem interesse que você tenha tanta educação financeira assim, sabe? E pra eles, o que tá incomodando essa questão da Bet pra eles é se o dinheiro não tá caindo pra eles, entendeu? E uma das coisas muito importantes que eles falaram também é a questão do comércio. Se a pessoa tá gastando com Bet, ela deixa de comprar um tênis, ela deixa de fazer uma maquiagem comigo, ela deixa de comprar o seu produto, ela deixa de comprar o seu serviço, e aí a economia não vai girar, porque tá girando só em torno de Bet, colocando no bolso de influenciador e do dono da casa de aposta. E o restante da sociedade, o restante da economia vai ficar parada. Então, isso não é vantajoso pra gente, não é vantajoso. Então, pensa bem, se você tá já nessa situação, que você tá já viciado, procura ajuda, não tenha vergonha, procura ajuda realmente de pessoas que são especializadas pra te ajudar com isso. Procura por si próprio também já estudar educação financeira pra você entender o que tá acontecendo com você e não ser mais enganado, certo? Esse vídeo eu fico, assim, extremamente brava e ao mesmo tempo bem chateada com essa situação. Mas eu precisava vir falar com vocês sobre isso, porque eu já falei há um tempo atrás, quase ninguém me ouviu, né? Meu canal ainda era muito pequeno, quase ninguém assistiu o vídeo que eu fiz. E hoje eu venho de novo falar sobre esse assunto, porque realmente é um assunto muito importante. Os influenciadores são culpados? Na minha opinião, também. O governo é culpado? Também. A pessoa que escolheu também poderia escolher não fazer aquilo e procurar mais educação financeira? Também. Então é um conjunto de coisas que, se todo mundo trabalhasse juntos contra isso, com certeza o resultado seria muito diferente do que está sendo agora. Mas enquanto ninguém faz isso por você, faça você mesmo, sabe? Faça você mesmo, procure conhecimento, procure entender, procure aprender como o seu dinheiro pode fazer mais por você e não ficar cada vez mais pobre, mais na dificuldade, mais nas dívidas. Eu espero que ela e vários outros influenciadores caiam em si, entendam o que estão fazendo, e como um dos políticos que estavam lá, que agora não vamos lembrar quem foi, falou, tudo que a gente faz nessa vida volta pra nós. A Virgínia fala muito sobre Deus, sobre, obrigada, honra e glória a Deus, como ela falou e tudo. E ela diz ser muito abençoada, ela realmente não precisaria disso, ela poderia usar a influência dela para ajudar as pessoas, mas enfim, muitos outros também estão fazendo, também poderiam ter a mesma postura e ainda não tem. Mas eu acredito de verdade que se todo mundo se unisse em prol, né, de tentar melhorar o país, melhorar tudo, seria muito melhor. Inclusive, se você for lesado por uma casa de aposta assim, nem conseguir processar, você processa. Mesmo que eles estejam legalizados aqui, você não consegue recorrer para receber o seu dinheiro. Então a melhor coisa é realmente nem começar, certo? E vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise. E tem muitos outros vídeos que podem te ajudar aqui no canal também. E é isso. Muito obrigada e tchau, tchau.